Olá, olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? Hoje estamos chegando na nossa penúltima aula de óptica geométrica. Nessa, que iremos trabalhar com a nossa modelagem matemática em cima das nossas lentes, observando as suas principais equações e, assim, caminhando para o fim da nossa sequência, que pegou do início da óptica com seus princípios básicos até a nossa próxima aula, que será a última aula dessa sequência. Eu sou o professor Henrique, sejam todos muito bem-vindos e bora lá! Ok, então vamos ao nosso ponto. Olha, hoje estou todo encasacado aqui. Crentes, pai, que é semana mais fria. Mas vamos ao nosso ponto. Vamos encerrar a nossa óptica aí, pelo menos com as suas modelagens matemáticas principais. Próxima aula, a gente vai ver somente alguns detalhezinhos sobre correções de problema da visão. Então, olha só. Bom, qual que é a nossa ideia? Matematicamente, isso aqui não tem muito segredo, porque a gente já viu isso anteriormente. Nós estudamos lá na parte de espelhos esféricos, côncavo e convexo, que existia um modelinho matemático. E, curiosamente, esse modelo matemático é o mesmo. Por isso, a aula de hoje ela é relativamente curta. Então, o que vai acontecer? Nós temos um objeto, esse objeto emite luz a uma lente, que nesse caso eu fiz uma lente convergente, e ela converge a luz de forma a gerar uma imagem. E quais são os nossos elementos? Bom, nós teremos os elementos que indicam as posições dos nossos corpos. O objeto está a uma distância da sua lente, então ele tem uma posição. A imagem também tem uma distância com relação à lente, então ela também tem uma posição para levarmos em consideração. Posição do objeto, P. Posição da imagem, P', certo? E essa distância focal aqui também vai estar presente nessa nossa análise. Só um detalhezinho importante é que essa distância focal, quando você estiver trabalhando com lentes, existe uma diferença entre lentes convergentes e divergentes. A distância focal das lentes que são convergentes será uma distância positiva. Já a distância focal para lentes que são consideradas divergentes será uma distância focal negativa. Ok. Agora, quais são os nossos outros elementos? Esse objeto tem um tamanho, O, a altura do objeto. Essa imagem tem um tamanho, I, a altura da imagem. Então, eu separo em três famílias. As grandezas que indicam posição, posição do objeto, da imagem e focal. Dimensão, a altura da imagem e a altura do objeto. E a nossa grandeza de proporção, o famoso A aqui, que eu sempre falo para meus alunos. Esse cara é o grande coração da compreensão desse nosso assunto. Então, olha só. Vamos lá ao nosso ponto. Quais são as equações? Gente, as equações são as mesmas de espelhos côncavos e convexos. Lembra da equação de Gauss? Aquela 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Apesar dessa equação ser bem completa e bem importante, eu não gosto muito de utilizá-la. Eu prefiro essa aqui. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Até aqui não há nada de diferente com relação aos nossos espelhos. O que vai ter de diferente? Assim, o único elemento que realmente é diferente. A gente vai dizer que toda lente possui um grau de convergência ou uma vergência. A vergência da lente, ela é nada mais nada menos que o que a gente chama no nosso dia de grau. Você fala assim, eu tenho 2,5 graus de miopia. Na verdade, 2,5 é a vergência da lente que você utiliza para corrigir o seu problema de miopia. Como é que você calcula essa vergência? Essa vergência ou convergência vai ser V igual a 1 sobre o foco. Apenas isso. E, olha que detalhe interessante. A convergência de uma lente positiva, de uma lente convergente, vai dar um V positivo. E a divergência de uma lente vai dar com um sinal negativo. Então, esse cara também pode ser positivo ou negativo, sendo ele de acordo com a lente ser convergente ou divergente. O único detalhe é a sua
unidade de medida. A vergência você vai medir numa unidade que nós chamamos de dioptrias. Dioptrias, certo? E essa dioptria, ela é nada mais nada menos que 1 dividido pelo foco. Detalhe, esse foco precisa estar em metros. Não dá para você trabalhar com esse foco em centímetros na hora de você fazer a manipulação, beleza? Então, vergência de uma lente, 1 sobre a sua distância focal. A gente vai ver que vai ser muito útil isso na nossa aula de correção de problemas da visão, certo? Detalhe importante sobre esse nosso A que a gente calcula aqui. Esse A, ele é uma grandeza de proporção. E a gente chama ele de ampliação, também pode ser chamado de aumento linear transversal. E esse cara tem uma interpretação importante. Quando você tem um módulo de A maior do que 1, isso quer dizer que você tem uma imagem maior. Quando você tem um módulo de A menor do que 1, isso quer dizer que você tem uma imagem menor. E quando o A é positivo, positivo quer dizer que a imagem está de cabeça para cima, mas a imagem de cabeça para cima, ela também é uma imagem virtual. Então a gente vai dizer que a imagem vai ser virtual e direita. E quando o A for negativo, nós teremos uma imagem invertida. A imagem invertida, ela será real. Então, real e invertida. Finalizando assim a nossa análise, certo? Haverá somente mais um detalhe para a gente colocar aqui, que é o caso da sobreposição das lentes. O que é a sobreposição das lentes? Sobreposição da lente ocorre quando você coloca uma lente encostada na outra, várias lentes encostadas uma na outra. E quando você realiza essa sobreposição das lentes, você pode simplesmente somar as suas vergências. Então eu vou falar, eu coloquei uma lente de 2 dioptrias aqui, depois na sequência eu coloquei uma de 4 dioptrias, depois eu coloquei uma de menos 3 dioptrias. Qual vai ser a minha vergência resultante? 2 mais 4 menos 3. Fechou. É só você fazer o seu desenvolvimento matemático e aqui vai ficar a sobreposição das lentes. Você vai ter uma vergência que a gente vai chamar de vergência resultante, sendo ela a soma. Vergência da primeira era 2, mais a vergência da segunda, que eu dei de exemplo, 4. Mais a vergência da terceira, que eu tinha falado que era menos 3. Enfim, eu inventei, né? Então ficaria 2 mais 4, 6 com menos 3, a vergência resultante seria 3 dioptrias. Quando você junta as lentes, encostadinhas uma na outra, você pode somar as suas vergências. E é isso. Nós veremos ainda algumas aplicaçõezinhas matemáticas com pelo menos 2 exercícios nessa nossa aula, beleza? Ok, então vamos à nossa primeira questão. Ele fala assim, o otoscópio é um instrumento médico utilizado para visualizar e examinar o canal auditivo externo e a membrana timpânica. Nele, há uma fonte de luz para iluminar uma região a ser visualizada e uma lente que produz uma imagem aumentada. A propaganda de um certo otoscópio informa que ele possui um LED de 1,5 volts e que ele fornece uma luz branca e uma lente que permite obter um aumento de 3 vezes. Ok, aí ele fala assim, se a lente do otoscópio fornecer uma imagem virtual 3 vezes maior que o objeto. Olha aqui, ele está te falando quanto vale o A. É uma imagem 3 vezes maior, mas lembra que o A será positivo. Por quê? Porque ele falou que a imagem era virtual, beleza? 3 vezes maior que o objeto e ele possui uma distância focal de 9 centímetros. F igual a 9 centímetros, beleza? A pergunta é, o objeto deverá estar a uma distância da lente igual a... o objeto. Distância do objeto à lente. Este é o P, que seria a posição do objeto. Esta é a nossa dúvida. Bom, temos 2 equações. Aquela equação que eu comentei que eu não gosto muito de utilizá-la, mas ok. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E a equação que eu comentei com vocês que era a mais importante. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. O que eu vou fazer? Eu sei o valor do A. E eu quero descobrir a posição do objeto. Mas quem mais eu sei? Eu sei a distância focal,
então eu tenho como encontrar essa minha solução montando aqui. A é igual a F sobre F menos P. Eu não preciso utilizar essa equação inteira. Eu posso utilizar somente os trechos que são convenientes a mim, de acordo com a questão. Então, o A é conhecido de nós, ele vale 3. O F também é conhecido, 9 sobre 9 menos P. Pego nesse 9 menos P, jogo multiplicando. 9 vezes 3, 27. Menos P vezes 3, lembre-se que eu tenho que fazer uma distributiva desse 3 com o 9 com o P negativo, menos 3P, igual a 9. Fechando praticamente a minha questão, ó. Vou pegar esse 3P, jogar para a direita, vou pegar o 9 e jogar para a esquerda subtraindo. Terei 27 menos 9 igual a 3P. Consequentemente, 27 menos 9 vai fechar 18 e eu vou jogar o 3 dividindo e o P será o resultado de 18 dividido por 3. Consequentemente, P igual a 6 centímetros. Se você quiser encontrar a posição da imagem, beleza, você pode jogar nessa equação? Sim, claro que você pode jogar nessa equação. Mas, ó, A também é menos P' sobre P. Se você sabe o valor do P, o valor do A, você também pode encontrar esse P' bem mais rápido pela nossa segunda equação. Então, fechando aí a nossa questão com a nossa resposta em 6 centímetros. Beleza? Ficou claro? Acho que sim, né? Vamos para a nossa próxima. Ok. Olha a nossa próxima questão. Ele fala assim, ó. Um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal e a 30 centímetros de distância do centro óptico de uma lente. Ó, ele está dizendo para você a que distância está o objeto que nós estamos estudando com relação à lente. Ele está a 30 centímetros. Certo. E ele fala assim, cuja distância focal desta lente é menos 20 centímetros. F igual a menos 20 centímetros. Você pode olhar só pelo sinal de F e dizer, essa lente, consequentemente, é uma lente divergente. E ele fala, como é a imagem desse cara? Bom, existem dois modos de você fazer essa resolução. A primeira é você olhar assim, cara, essa lente é divergente. Divergente. Tá, professor, e daí que essa lente é divergente? A aula passada. Na lente divergente, eu posso considerar que é o divirto. Ou seja, eu terei uma imagem que é menor, direita e virtual. Aula passada, galera. Agora, olha só. Ah, mas professor, e se eu não lembrar desse macetezinho que a lente divergente é menor direita virtual, o que eu posso fazer? Vamos desenvolver aqui a nossa modelagem matemática. E olha só, nós vamos utilizar a mesma equação da nossa situação anterior. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Por que essa equação? Porque o A, ele vai te dizer tudo. Olha só, como foi dado o foco e como foi dada a posição do objeto, vamos colocar na nossa equação usando esse trecho aqui. Então vai ficar assim, ó. A é igual a F sobre F menos P. Beleza. Agora aqui, ó. A é igual a... O valor focal da nossa lente é menos 20. Então, menos 20 para a distância focal dela. Aqui embaixo, F, então menos 20 novamente. Menos P, e P vale 30, menos 30. Ok. Quanto é que vai dar esse valor de A? Ó, A será igual a menos 20 dividido por menos 50, né? Menos 20 com menos 30, menos 50. Agora, menos com menos dá mais. Então, A é igual a mais alguma coisa. E 20 dividido por 50 é a mesma coisa que 2 dividido por 5, que vai dar 0,4.
E agora, o que é que você vai fazer? Você vai interpretar esse A. Olha só, o A, ele te diz muita coisa. O seu sinal vai dizer a natureza e a orientação da imagem. O seu sinal, se ele é positivo, quer dizer que a imagem está de cabeça para cima. Ela é direita. Se a imagem é direita, ela também será virtual. E se o A é igual a 0,4, isso quer dizer que a imagem terá 40% do tamanho do objeto. Ela será 0,4 do valor do objeto. Ela é uma imagem menor. Por que ela é uma imagem menor? Porque se eu pegar o módulo do A, ele deu menor do que 1. Se esse A fosse 2, era 2 vezes maior. Se era 3, 3 vezes maior. Se é 0,4, é 40% do tamanho do objeto. Se fosse 0,3, 30% do valor do objeto, certo? Inclusive aqui, ó, se você sabe a distância do objeto até a lente, com esse 0,4 você consegue agora obter a distância da imagem, ó. Sabe o A? Sabe o P? Você encontra o P'. Veja como essa equação ela é bem completa, né, para você interpretar. E é isso aí. Então, espero todos vocês na nossa próxima aula, que a gente tem uma surpresinha aí no canal. Beleza? Forte abraço a todos, beijos e até mais.